Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 1 Reis capítulo 15, Abias imita a impiedade de Roboão. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, a filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e o confirmando em Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais, os atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu então com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é um bom rei sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo, a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os teus dias. A casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar e ter com Asa, o rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa de Davi, o rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Trabimon, filho de Ezion, o rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu, e eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Lijon, e a Dan, e a Abel, Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais de todos os atos de Asa, o seu poder e tudo quanto ele fez, e as cidades que edificou, está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá, porquanto no tempo da sua velhice padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar.
E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou-o, pois Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar Israel, e por causa da provocação com que irritara o Senhor Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo que ele fez, está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. A profecia de Jeú contra Baasa, o rei de Israel. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre Israel e Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no pecado que ele tinha feito Israel pecar. 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre todo o povo de Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa e ao que ele fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra das tuas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou ali 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, o mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu toda a casa de Baasa, não lhe deixou nenhum homem sequer. E sucedeu então que nem os parentes e nem os amigos ele deixou ficar. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa falara por meio do ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e com que fizeram pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto mais dos atos de Elá e tudo que ele fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza,
e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo estava acampado, ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, o capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade foi tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais, dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou no monte de Samaria por 2 talentos de prata, e o edificou no monte, e chamou o nome da cidade Samaria, e o nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior de todos quanto foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com todas as suas vaidades. Quanto ao mais, os atos de Onri, o que ele fez, o poder que manifestou, está no livro das crônicas dos reis de Israel. E Onri dormiu aos seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa-se com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, o rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos caminhos pecaminosos de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, o rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Belelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de José, filho de Num. 1 Reis, capítulo 17, Elias prediz contra Acabe. Então Elias, o tisbita, era dos moradores de Gileade. Disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias é sustentado pelos corvos. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi conforme a palavra do Senhor havia sido dita, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã,
como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Então disse Elias: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze aqui, depois fará para ti e para os seus filhos, para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então disse Elias: que tenho eu contigo? Ela disse a Elias: ó homem de Deus, vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deixou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com que tenho me hospedado afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.